Um erro clássico de muitas denominações provenientes da Reforma Protestante, principalmente as que seguem a teologia do pacto. Dentre essas estão as igrejas católica, a igreja ortodoxa, luterana, anglicana, episcopal, congregacional, presbiteriana, menonita, cristã reformada, etc. Alguns ramos de outras denominações também professam a teologia do pacto, ou teologia do concerto, ou da aliança, como a metodista, a batista, a nazareno, adventista, etc. Outras adotam a teologia dispensacionalista, que é aquela que eu creio, embora mesmo entre essas existam distorções, como no caso o pentecostalismo. E existem erros também, como os da série de livros Deixados para Trás, de Tim LaHaye, que acredita na possibilidade de alguém ouvir o evangelho antes e ser salvo depois do arrebatamento. Também Scofield, que dividiu as dispensações mais por épocas do que por padrões governamentais e não abriu mão do clericalismo, ele próprio era chamado de reverendo. Esses também adotaram o dispensacionalismo, porém com erros. Mas a maioria das pessoas nem sequer sabe com certeza o que a denominação que seguem crê a respeito do assunto, já que muitos pregadores dedicam-se mais a evangelizar do que a falar sobre o que realmente creem a respeito dos acontecimentos futuros, assunto geralmente chamado de escatologia dentro das faculdades de teologia. Muitos pregadores do evangelho que hoje são bem conhecidos na internet seguem a teologia do pacto, mas raramente você os vê tocar no assunto. Dentre esses estão John Piper, David Platt, Tim Keller, Paul Washer, Tim Conway, Kevin Williams, etc. Todos eles creem que Israel não terá o seu lugar na terra e que a igreja não é, eles creem que a igreja é a substituta de Israel no testemunho de Deus na terra. Porém, mesmo entre esses pregadores, existem erros que eu considero graves na forma como enxergo alguns pontos das Escrituras. Por exemplo, John Piper, em um de seus vídeos na internet, ele deixa implícito que seria possível Jesus pecar quando esteve aqui no mundo. David Platt, que é um jovem pastor de uma mega church, prega um evangelho conhecido como salvação por senhorio, insistindo na caridade. É muito parecido com o que faziam aqueles padres no tempo da teologia da libertação, nos anos 70 e 80, os padres da Igreja Católica. David Platt lançou um best-seller chamado Radical, que é basicamente um resumo do que Tim Keller, um pregador presbiteriano de Nova York, apresenta no seu livro Ministries of Mercy, que inclusive tem um capítulo chamado Radical Ministries. E é todo voltado para o estabelecimento do reino de Cristo no mundo, mediante o esforço dos cristãos individualmente e da igreja, como se fosse uma instituição beneficente. Quem já ouviu falar da teologia do domínio, percebe aonde essas ideias levam. Em um de seus sermões, David Platt diz que Deus mede a integridade de nossa fé por nossa preocupação para com os pobres. Se não existe preocupação com os pobres, não existe integridade de fé. As duas coisas andam juntas. Se você não alimenta o faminto e não veste o despido, você vai para o inferno. É o que Jesus ensina. Fecha aspas, até aí o que David Platt ensina. Paul Washer tem um evangelho misturado com arrependimento e aperfeiçoamento pessoal que não dá segurança nenhuma ao crente. Ao contrário, faz com que ele fique o tempo todo olhando para si mesmo e não para Cristo. Ele prega uma espécie de evolução espiritual. É uma doutrina muito sutil, mas ela está lá, no meio dos seus textos e pregações. De Tim Conway, eu ouvi um vídeo onde ele tentava refutar as dispensações, mas ele nem sequer entende o estado eterno. Alguém deixou na página dele o seguinte comentário sobre o vídeo: ele não entende a eternidade, ele pensa que ela tem um início e segue para sempre, mas eternidade não é um lugar com tempo de sobra. Eternidade é um lugar que não tem tempo, e é o lugar da habitação de Deus. Se eternidade tivesse tempo, Deus, que habita na eternidade, não seria eterno. O vídeo é um amilenianista, professo, e por isso ele é obrigado a espiritualizar tanto as Escrituras para adequá-las ao seu pensamento, que chega a ser insano.
Se você perguntar a ele sobre Israel, a coisa fica ainda pior. O fato de ter sido necessário uma reforma do catolicismo romano não significa que todos os resultados da reforma foram corretos. Não foram. Na verdade, a doutrina reformada precisaria ser reformada outra vez. Fecha aspas, isso um comentarista do vídeo desse autor na internet. Bob Jennings segue a mesma linha da teologia do pacto ou da aliança, que não vê mais um futuro para Israel e espiritualiza as promessas feitas por Deus a Israel no Antigo Testamento, tentando encaixá-las na igreja. Kevin Williams não foge à regra. O anúncio de um de seus áudios resume em poucos tópicos o que creem os pregadores e as denominações que adotam a teologia do pacto, obviamente com algumas variantes entre eles. Ele diz o seguinte em um de seus áudios, no anúncio do áudio: nesse sermão, mostramos como as Escrituras ensinam claramente que 1. Deus não tem duas esposas, Israel e Igreja, mas um povo em Jesus Cristo. 2. Quando Cristo voltar, iniciará a era eterna, e não um reino temporário de 1000 anos. 3. Quaisquer judeus que estejam fora de Jesus Cristo não são povo de Deus. Não me entenda mal, eu não estou julgando essas pessoas. Porque esses pregadores, eles são servos de Deus, eles têm sido usados como instrumentos de salvação de muita gente. Eu mesmo gosto de ouvir alguns deles quando se limitam a pregar o Evangelho da Graça. Porque quando eles entram em assuntos de doutrina, de igreja, de futuro, de profecia, eu passo ao largo. O que eu estou julgando é a doutrina deles, as palavras deles. O que a Bíblia fala claramente para julgarmos. Nós devemos julgar também as coisas que nós escutamos, assim como você deve julgar as coisas que eu digo, sempre segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 29 diz: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Percebe? Nós temos que julgar o que as pessoas pregam. Assista na íntegra este vídeo visitando o link logo abaixo na postagem.